Olá pessoal, meu nome é Paulo Roberto Pupo, eu sou superintendente da ABINCE. A ABINCE é a Associação Brasileira da Indústria da Madeira Processada Mecanicamente. É uma entidade de escopo nacional, ela tem aproximadamente 45 anos de existência e ela representa todo o setor produtivo mecanizado, ou seja, em termos práticos, né, da árvore para frente. Tem entidades, organismos que representam até a árvore, o plantio, o incentivo, a silvicultura, e nós representamos o lado comercial, ou seja, processamos a madeira e nos posicionamos no mercado. Essa é a ABINCE. Também estou aqui representando a FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que eu ocupo o cargo de vice-presidente, que é o quartel-general das ações que nós vamos falar sobre hoje, que são casas de madeira. Então, para nós contextualizarmos a vocês que estão nos escutando, a Comissão da Casa Inteligente, que é chamado o grupo de trabalho que está desenvolvendo o sistema wood frame no Brasil, quando eu me refiro ao wood frame, é casas em madeira, ele já tem aí uns 5, 6 anos de um árduo trabalho, né? Começou lá atrás com uma ideia de nós desenvolvermos e consolidarmos esse sistema aqui no Brasil. Por que consolidarmos aqui no Brasil? Porque é um sistema já consolidado nos principais países do mundo. Então, esse grupo de pessoas, de atores, que tinha interesse ou que participavam de alguma forma direta ou indireta para com o desenvolvimento do sistema Casas de Madeira, começou a fazer reuniões, num primeiro momento informais, trazendo as informações que todos tinham para o mesmo local, ou seja, um grande fórum de debates. Patrocinado aqui pela Federação das Indústrias do Paraná, esse grupo foi tomando corpo, algumas atividades foram desenvolvidas, alguns critérios técnicos, quais são as ameaças, quais são as oportunidades que nós teremos no mercado com esse sistema, que ainda não é de total domínio da população brasileira e também dos órgãos oficiais do governo, que nós vamos falar um pouquinho para frente. Baseado nisso, as reuniões foram se incorporando e criou-se e oficializou-se a Comissão da Casa Inteligente aqui na Federação das Indústrias do Paraná. Entre as entidades participantes, a ABINCE está coordenando, juntamente com a FIEP, com o Sinduscom, que é o Sindicato da Construção Civil aqui do Estado, essas ações técnicas, políticas, culturais e orçamentárias. E talvez o grande produto dessa Comissão da Casa Inteligente foi, há uns anos atrás, a oficialização do primeiro DATEC, que é o detalhamento técnico linkado ao PBQPH, Programa Brasileiro da Qualidade do Habitat, dentro do guarda-chuva do Ministério das Cidades, que é o órgão regulador dos sistemas construtivos no Brasil. Então esse primeiro passo importantíssimo foi um documento oficial aprovado para construções de madeira no Brasil. Mas ele tem pequenos limites, ele tem alguns limitadores da dificuldade de obtenção, do excesso de burocracia e principalmente ele é limitado a uma empresa, a um modelo de construção e a um número limitado de unidades aprovadas para aquele projeto. Ou seja, o DATEC é uma ferramenta de entrada muito importante, é uma ferramenta que abriu as portas para a consolidação do sistema aqui no Brasil, mas ele não gera escala, ele é limitado a uma empresa, a um modelo e a um X número de unidades autorizadas pelo governo. Mas ele foi um grande avanço, ele foi um grande produto, uma grande conquista do setor de base florestal e setor madeireiro para com a aproximação junto ao governo e como nós podemos oficializar e estruturar esse sistema construtivo no Brasil, que certamente venha suprir várias das necessidades que nós temos. Em termos mundiais, o sistema casas em madeira já é muito consolidado nos principais países, que detêm a maior parte do PIB da economia do mundo, com percentuais importantes nos Estados Unidos, na Suécia, na Alemanha, no Canadá, no próprio Reino Unido. A Alemanha tem desenvolvido muito bem, o Japão é um exemplo muito claro de construções em casas de madeira. São sistemas consolidados que oferecem todas as garantias necessárias pelo mercado, né? Além de ser um sistema inovador e que gera escala, né? Então, contextualizando esse panorama mundial, nós precisamos agora tropicalizar esse sistema aqui para o Brasil. Obviamente não podemos, vocês que estão nos escutando, certamente são linkados de alguma maneira ao setor de base florestal, não podemos comparar densidades do norte da Europa ou de cidades canadenses da floresta, que são 700, 800 quilos em algumas situações que atingem o pinos, contra as densidades mais baixas das nossas florestas. Então nós precisamos primeiro adaptar as normas e as exigências e os nossos potenciais como se fosse uma tropicalização para a nossa realidade florestal aqui no país.
Quando eu falo ruralidade florestal, por ser uma construção sustentável, ela é focada mais em espécies provenientes de florestas plantadas. Dito isso, com essa consolidação mundial, cabe a nós, aqui do Brasil, pegarmos os bons e maus exemplos ao redor do mundo e nos adaptarmos da melhor forma possível. Por quê? Olhando o lado demanda do mercado, nós temos um déficit habitacional de aproximadamente 6 milhões de unidades, segundo o IBGE. Esse é um déficit habitacional difícil de ser conquistado num curto espaço de tempo. Vai vários governos para isso, desde que tenha uma política séria, necessária e objetiva, para isso ser contemplado. Ou seja, o sistema wood frame, numa primeira abrangência, ele é uma excelente solução construtiva para o déficit habitacional do Brasil. Por quê? Porque ele tem características de produção diferente dos demais sistemas convencionais, como é o caso da alvenaria e assim por diante. Porque ele é uma construção basicamente seca, ou seja, ele é feito em escala dentro de barracões industriais e ele só vai para o pátio e para o canteiro de obras nas condições ideais climáticas. Ele tem um tempo de resolução em construção muito superior aos demais sistemas construtivos, ou seja, ele é fácil de ser gerado escala de produção, escala de instalação e escala da geração do famoso habite, ou seja, o documento que o cidadão da sociedade adentra ao seu imóvel recém-adquirido. Esse é um dos inúmeros pontos positivos que o sistema construtivo em wood frame pode nos trazer, ou seja, a otimização da realização e a geração de escala de negócio e de oportunidades de aumento de consumo de matéria-prima no Brasil. Também ele é um método muito moderno, porque ele contempla todas as condições e garantias necessárias que o mercado exige, como conforto térmico, conforto acústico, durabilidade, contra incêndio. Nós temos várias tecnologias de madeira tratada, preservada, estruturada ao redor do mundo, que estamos trazendo esses exemplos aqui para o Brasil e poder melhor sustentar esse desenvolvimento desse método inovador e esse método que pode ser uma enorme solução social para o Brasil. Partindo desse princípio de solução, nós também nos deparamos com uma enorme oportunidade do aumento efetivo do uso de madeira per capita no Brasil. Porque com a consolidação desse sistema, muitos segmentos de produtos madeireiros que estão fora da construção civil hoje, eles serão inseridos dentro desse sistema construtivo casas em madeira, método wood frame. O status atual dos nossos trabalhos se encontram após a oficialização do DATEC, há uns anos atrás, por uma empresa inclusive aqui de Curitiba, no Paraná, trouxe um alerta aos demais atores, aos demais interessados, às demais entidades envolvidas, e quando eu falo entidades, são muitas universidades, muitos professores, muitos fundos, muitas empresas produtoras, muitas empresas financiadoras, órgãos de governo que estão participando dessa comissão. No início desse ano, decidiu-se então que, após vários convencimentos de muitos dos envolvidos, que há necessidade de nós desenvolvermos uma norma técnica nacional, NBR, no âmbito da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a ferramenta necessária para gerar a escala necessária de consumo. Porque quando nós saímos do âmbito do DATEC, que é limitado a uma empresa, a um modelo e a um número de unidades, quando você tem uma norma sistematizada, uma norma técnica sistematizada no Brasil, toda a sociedade tem acesso a ela. Ou seja, com uma norma publicada nos anais oficiais, nós estamos dando oportunidade para vários segmentos que estão, até porque, não dizer, adormecidos dentro do setor de base florestal nacional, em diferentes estados da federação, aumentarem o interesse em relação a participar, a produzir e a fazer negócios e, obviamente, lucrar com o sistema Casa de Madeira. A palavra lucro não é vergonha, Muitas vezes nós no Brasil achamos que lucro é pecado, e não é. Ou seja, além de ser uma solução ambientalmente favorável, uma construção sustentável, que gera escala, uma construção seca, que tem metade, ou talvez de acordo com alguns estudos, até utiliza menos da metade da capacidade homem-obra comparado com os demais sistemas, ele está desenvolvendo um viés de negócio importante, que é uma solução construtiva. Ou seja, não estamos em nenhum momento pedindo favor para ninguém, ou seja, estamos
trabalhando de forma técnica, política, articulada, para chegar ao governo e aos seus órgãos oficiais, apresentando como mais um sistema construtivo para a solução habitacional do Brasil. Paralelamente a isso, obviamente que nós teremos uma grande mudança comportamental, econômica e cultural do setor de base florestal. A condução de florestas tende a ter pequenos ajustes para preparar a madeira talvez um pouquinho mais jovem, ou talvez um pouquinho mais idosa, ou menos estrutural, ou mais densa, menos densa, mas são várias os segmentos e as variáveis dentro de cada segmento são inúmeras para se adaptar a esse novo contexto. E onde é feito basicamente a entrada? Como é que o produto vai estar apto? Ou seja, ele tem que ter um padrão de certificação que contemple as normas e os requisitos que nós estamos trabalhando na norma. Voltando então no status, desde o mês de abril nós lançamos em parceria com a FIEP aqui em Curitiba, no Paraná, com a BINSE, com o Sinduscom Paraná e com a BNT, a Comissão de Estudo para o Desenvolvimento da Norma Técnica Casas em Madeira, Sistema Wood Frame no Brasil. Após o lançamento em abril, nós tivemos uma aproximação muito grande de pessoas que estavam distantes, mas que tinham vontade de participar e não tinham um canal oficial para contribuir para o desenvolvimento da norma e, consequentemente, para a consolidação do sistema. Após o mês de abril, onde foi lançado oficialmente, nós criamos um grupo de trabalho no viés técnico, onde já fizemos várias reuniões de trabalho nos últimos 4 meses, no sentido de incorporar e estruturar o texto da norma, que será basicamente em 3 grandes cenários. São edificações com até 2 pavimentos, num segundo momento edificações mistas e edificações até com 5 pavimentos. Então, ela é bem complexa, mas acho que devemos começar com o feijão com arroz, né? Somos brasileiros e gostamos das coisas simples. Temos que consolidar, tropicalizar o sistema, fazendo experiências básicas, ou seja, no primeiro momento até 2 pavimentos é perfeitamente viável com a qualidade de materiais já existentes que nós temos. Temos muitos segmentos, compensado, portas, pisos, molduras, já em programas de certificação aqui dentro da BINSE, através do PNQM, ou marcas um pouco mais estruturais, como também dá acesso ao mercado externo, ou seja, os nossos materiais estruturais no âmbito do mercado europeu, por exemplo, que tem certificação estrutural CE2+, não perdem nada para os materiais usados nesses países do primeiro mundo. Inclusive, nossa produção nacional é muito bem exportada para uso na construção civil em wood frame no mundo afora. Então, voltando ao escopo da norma, ela vai contemplar a terminologia, os requisitos, os critérios de desempenho em cada produto, ou seja, cada produto tem que se adaptar ao seu intervalo técnico e poder contemplar os requisitos mínimos da norma, que segue um padrão internacional, obviamente relembrando mais uma vez, dentro da realidade florestal e madeireira do Brasil. Não estamos aqui para reinventar a roda e nem achar pelo em ovo. O que nós precisamos é transformar uma ideia em ações práticas dentro da nossa realidade com solução construtiva e viés de negócio para o Brasil. Esse é o contexto do sistema wood frame. E ele também terá uma abordagem muito especial no controle da qualidade da montagem dos sistemas. O status atual, nós devemos, até o final do ano, termos o texto pré-aprovado por esse grupo de trabalho, que hoje é composto por quase 30 pessoas, e para a primeira consulta pública do texto da norma. A previsão do nosso grupo é que em 1 ano e meio nós tenhamos uma norma aprovada e aí talvez comece uma fase tão ou mais difícil, porque quando nós falamos tecnicamente, você tem aí no raciocínio lógico, mas nós enfrentamos, e não para desânimo de quem está nos ouvindo, mas nós enfrentamos um problema cultural muito sério no Brasil, e principalmente do governo, que tem uma visão míope, que acha que casa de madeira é casa para baixa renda. Esse é um erro inexplicável de órgãos governamentais. E quando olhamos o globo, o mapa do mundo, nós vemos que as economias sérias e governos pontuais pensam exatamente ao contrário, ou seja, casas em madeira é sustentável, gera escala e boa de negócio. Então, um dos grandes desafios que nós temos é mudar esse conceito politicamente e culturalmente. Politicamente, imaginemos que em um ano e meio, talvez 2 anos, tenhamos a norma técnica publicada. Nós temos que levar essa norma técnica
aos órgãos oficiais de financiamento do governo, como Caixa Econômica, o BNDES, as regionais dos bancos de desenvolvimento, como o BRDE aqui no Sul, o próprio Banco do Brasil, com a sua carteira imobiliária, em dizer que temos uma efetiva solução construtiva, temos um sistema construtivo consolidado, dentro das regras exigidas de garantia e manutenção pelo mercado, mas que os órgãos oficiais precisam inseri-lo no seu escopo de financiamento. De nada adianta fazermos um enorme esforço técnico, trazermos várias pessoas para uma mesa de reunião, várias horas dedicadas em madrugadas em revisão de texto, tradução, né, com normas da Alemanha, do Canadá, do Chile, dos Estados Unidos, da Austrália, né, da Dinamarca, da Finlândia, ou seja, tudo de bom que tem no mundo, trazermos, fazermos um pacotinho bonito, tranquilo, e chegarmos em Brasília e o governo não nos atender ou não deixar aberta a possibilidade de credenciar nas linhas de financiamento oficiais existentes. Sem financiamento oficial, a geração de escala fica muito distante da realidade, ou seja, o setor efetivamente não vai alavancar o consumo, o aumento do consumo per capita de madeira no Brasil, que é o objetivo de todos. O Brasil é um dos, dentro da sua grandiosidade madeireira, é um dos que tem um percentual menor de consumo per capita de madeira comparado com os principais países produtores madeireiros do mundo. E um terceiro viés, além do técnico, além do político, é o viés cultural, né? E isso vai depender da participação de muitos. Não vou citar nomes, mas há uns 2 anos atrás, numa reunião num órgão oficial em Brasília, uma pessoa representante do órgão nos falou: vocês estão dizendo então que uma casa de madeira, para ser vendida nos estados do Nordeste, vai gerar conforto térmico e acústico? Certamente, falamos para esse órgão. Mas a gente percebe que eles não acreditam muito, porque essa tecnologia, as informações não estão ainda na mídia consolidadas. Então, esse exemplo banal que eu falei agora do governo brasileiro, cabe a nós, setor produtivo, cabe a vocês que estão nos escutando, que de alguma forma são diretamente ou indiretamente ligados ao setor de base florestal, transformar. Nós só teremos sucesso se todos saírem da sua zona de conforto e vierem participar conosco. Nós somos aqui um banco de trabalho, mas um banco de trabalho só funciona com um banco de ideias, colaborações e efetiva opinião do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, somos seguidamente nos perguntados: por que não fazemos construções até 7 pavimentos? Sistemas consolidados como a Austrália, Suíça, agora estão desenvolvendo sistemas de 5 pavimentos acima. Então, vamos para e passo. Vamos fazer, nessa primeira etapa da norma técnica, construções até 2 pavimentos, depois construções mistas, paralelo a isso, e depois construções com 5 pavimentos. Só aí nós temos uma demanda para muitos anos. Mas cabe a nós termos a articulação, a capacidade de articulação setorial. Essa célula aqui em Curitiba certamente está reunindo todos os interessados do Brasil, né? O grupo de trabalho é aberto, a comissão de estudo é aberta. Quanto mais universidades, professores e mesmo estudantes poderem participar e se colocar à disposição para ajudar, nós teremos um ganho de escala de tempo muito mais importante e muito mais rápido do que nós estamos atualmente desenvolvendo. É um trabalho voluntário, é um trabalho oneroso, as instituições estão aqui. E também, além de convencer o governo, nós precisamos convencer quem consome, ou seja, o setor da construção civil precisa acreditar e crer e ter a segurança necessária, as garantias, para poder também contratar e gerar escalas nos financiamentos, seja nos projetos do Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, faixa 2, ou construções corporativas, bancos, hotéis, escolas, creches, rodoviárias pelo interior, ou seja, qualquer tipo de construção mista ou de 2 ou até 5 pavimentos. Nós estamos aqui preparando esse material técnico para ser efetivamente competitivo. E eu também gostaria de ressaltar que isso é uma enorme oportunidade para todo o segmento madeireiro do Brasil. E florestal também, porque é uma sequência natural, um melhor aprimoramento, melhor uso econômico das florestas. A BINSE, inclusive, agora em outubro, estará divulgando o seu novo estudo setorial, onde vai trazer um panorama florestal, um panorama da indústria brasileira e um panorama do mercado brasileiro de madeira. Não deixem de ver, né? Vai estar disponível no site mais aí alguns meses, mas é só entrar em contato conosco aqui da BINSE, que nós enviaremos para todos os interessados uma cópia física desse estudo setorial. Por que eu reforço a questão da oportunidade?
Porque talvez o grande desafio que nós temos é como consumir mais madeira de forma sustentável, concisa e organizada no mercado. Não faz muito tempo atrás, numa reunião de trabalho, nós escutamos do setor de madeira serrada que às vezes precisa faturar a sua polegada em 18 milímetros. Ou às vezes a madeira precisa ser destinada ao parque de obras com uma umidade, digamos assim, quase derramando água. Será que isso é normalização? Quando você padroniza, quando você normaliza um produto, você padroniza, ou seja, polegada é polegada, grau de umidade é umidade, densidade é densidade, tratado ou não, aparelhado ou não, ou seja, todo e qualquer tipo de madeira serrada, ela tem que ter uma padronização. Para isso ter acontecido, existe o Comitê Brasileiro de Madeiras, é o CB31 dentro da BNT, que a BINSE é a entidade gestora de todos os produtos madeireiros no quesito desenvolvimento e atualização das normas técnicas existentes. E nos últimos 2 anos foi efetivado um trabalho gigantesco para nós termos basicamente todos os produtos madeireiros no mesmo estándar. Ou seja, estamos muito avançados quando se tratamos separadamente de produtos madeireiros. Muitos têm a sua norma já atualizada, as que não estão atualizadas estamos no processo de revisão e os segmentos madeireiros, os produtos madeireiros, de uma forma geral, estão aptos a compor esse sistema construtivo. Então o grande desafio agora é pegarmos todas essas informações, inserirmos todos esses produtos de forma individual para uma forma coletiva dentro da norma, oficializarmos e apresentarmos à sociedade como uma solução construtiva e social para o Brasil e com método moderno, sustentável e de muita inovação. Esse é um método inovativo para nós brasileiros e nós não podemos perder essa oportunidade. A geração de escala, vocês vão ver pelos dados do Estudo Setorial da BINSE, a grande capilaridade que tem o setor madeireiro nacional. E se você estender isso para móveis, porque toda casa precisa do setor imobiliário junto. Nós podemos fazer uma grande cadeia produtiva, né? Talvez não diminuir as exportações, pelo contrário, nós vamos aumentar as exportações, mas nós temos uma capacidade instalada que pode ser muito mais utilizada e vendida aqui mesmo no mercado interno. Ou seja, a oportunidade está aí, nós temos um grande desafio que é reposicionar o setor madeireiro, o setor florestal, como uma base, de forma geral, como agente social, como gerador de empregos, de riquezas, de faturamento, como contribuidor da balança comercial, até porque somos um setor meramente exportador, importamos muito pouco. A nossa contribuição para a balança comercial é fundamental para todos os estados, que são mais ou menos 17 estados hoje com base florestal. A BINSE, como entidade nacional, gestora dessas ações, está de portas abertas a todos. Nós conclamamos vocês a nos ajudarem, porque isso é um trabalho hercúleo, é um trabalho que não tem fim, é um trabalho que nós podemos aprimorar dia a dia. Mas é com a contribuição de todos que nós teremos uma padronização do setor madeireiro, uma equalização da produção, um aumento constante da produção, uma melhor performance nas exportações e, principalmente, o que não couber no mercado externo, nós usar de forma concisa, sustentável e constante. A construção civil está aí, o Brasil é gigantesco, estamos passando por um momento único na história, que é o resgate da confiança nacional, da segurança jurídica, de fundos externos vindo para financiar a própria construção civil, as moradias, o aumento da área plantada, ou seja, o mundo está de olho no Brasil. Se nós tivermos esse sistema adaptado e pronto para aproveitarmos as oportunidades de financiamento externo e também interno, certamente iremos todos lucrar com isso. Não esqueçamos a questão ambiental, do politicamente correto, do ecologicamente perfeito, mas principalmente nós temos que olhar o viés do negócio, porque sem você vender, sem você faturar, receber, gerar emprego e renda, nós não teremos uma sociedade bacana como nós almejamos para essa geração e para os nossos filhos. Está na nossa mão, o setor madeireiro e florestal hoje, desenvolver, consolidar, concretizar e quebrar esse ranço político e cultural que o governo tem para com casas de madeira. Estamos aqui abertos. Os contatos da BINSE são através do site da BINSE, www.abinse.com.br, ou através do e-mail abinse@abinse.com.br. Nós estamos aqui em Curitiba, na sede da Federação das Indústrias aqui no Paraná. Tanto a FIEP como a BINSE estão em completa harmonia e à disposição para todos que queiram nos ajudar. O grupo de trabalho é aberto.
O grupo de trabalho também está dentro do guarda-chuva do MACE, que é uma comissão de estudo do âmbito da BNT. Para quem quiser se inscrever e receber a nossa comunicação, o nosso e-mail, é só entrar em contato conosco, que nós inserimos o seu e-mail e também os convites para todas as reuniões. E eu acho que o Brasil está num momento muito oportuno de mudar um pouquinho a forma como que olha também para o meio ambiente, porque temos um excesso de legislação em nosso setor que também trava, né? Se nós pegarmos, às vezes somos eficientes do portão para dentro das nossas empresas, das nossas salas de aulas, das nossas universidades, dos nossos escritórios, e quando abrimos a porta, nos deparamos com um mundo hostil de excesso de legislação, excesso de encargos, excesso de cobrança, de logística complicada, principalmente os estados do norte e do centro-oeste, que nós sabemos na época de chuva o custo de transação da mercadoria sobe lá a níveis estratosféricos, tira a competitividade das indústrias, os nossos portos precisam de ajustes, ou seja, se nós pudermos ter um melhor escoamento da produção nacional, tanto para o mercado externo como para o mercado interno, consolidando com uma grande capilaridade da construção civil em todos os estados brasileiros. Não é dizer que, já escutamos isso de forma erroneamente também do governo, que é mais fácil vender casa de madeira aqui no sul, porque nós temos uma temperatura um pouquinho mais fria, um pouquinho mais congelada assim no inverno do que os estados do norte. Isso é uma inverdade, né? O conforto térmico e acústico gerado por esse sistema moderno e inovador, que é o sistema wood frame, cai por terra todos esses argumentos negativos que o governo tem para não aceitar e não consolidar novos sistemas construtivos. O governo vai mudar por si só? Não. Os textos técnicos, tanto na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no BNDES, de garantias de financiamento, vão mudar? Não. É nós, setor produtivo, consumidor, universidades, academia de uma maneira geral e entidades de classe como a BINSE, como a FIEP, como o Fórum Nacional de Bases Florestais de Brasília, como a CNI, como o Sinduscom, é que precisamos levar esse pacote pronto para o governo, né? E de forma muito genérica dizer, senhor governo, estamos aqui ofertando uma solução construtiva para a manutenção de investimentos, para a manutenção do emprego e para o aumento da renda nacional, num setor extremamente importante para o balanço social e para o balanço econômico do país.